Olá, estamos aqui novamente com mais um programa TV Pé de Figo, no canal VV8 da NET. Vivemos um momento complicado da cidadania brasileira. Governo sem voto, judiciário sem justiça, representantes distantes dos representados, democracia ameaçada, enfim. O nosso convidado de hoje é uma das vozes mais tarimbadas para nos ajudar a compreender a conjuntura e decifrar, se é que isso é possível, o que nos espera no futuro próximo. Natural de Campinas, Renato Simões iniciou sua militância na Pastoral da Juventude, nas SEBs, as comunidades eclesiais de base, e na Pastoral Operária da Igreja Católica. Formado em Filosofia na PUCamp, fez pós-graduação em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Foi deputado estadual por 3 mandatos e criou a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, a qual foi presidida por ele por 10 anos. Foi também deputado federal e membro do governo da presidenta Dilma como secretário de Relações Institucionais. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Pozuto. É um prazer estar aqui e conhecer a famosa TV Pé de Figo, né? Que bom. Uma repercussão tão importante aqui na nossa região metropolitana. Estamos à sua disposição. Obrigado. Renato, nós sabemos que você é um militante apaixonado pela questão dos direitos humanos. Que momento complicado é esse em que a gente vê as pessoas resistirem à ideia de direitos humanos, falar que é coisa que defende bandido? Por que nós estamos vivendo essa situação tão estranha? Bom, essa é uma situação que vem ainda do tempo da ditadura militar, né? Os grandes defensores de direitos humanos pós-ditadura, eles denunciavam a violência política do regime, né? E, portanto, o regime dizia que estavam defendendo os bandidos. Quem eram os bandidos? Eram a resistência democrática, jovens estudantes que faziam lutas sociais, operários, sindicalistas, lideranças religiosas, pessoas que, num momento de maior radicalização, faziam a luta armada. Esses eram os bandidos que o regime militar dizia que eram defendidos pelos defensores de direitos humanos. Aquilo foi muito veiculado, né, pelos meios de comunicação da época e ficou como uma marca, retomada depois por esses comunicadores sensacionalistas que transformaram, vamos dizer assim, a promoção do ódio, da intolerância numa virtude. E novamente vieram os tais defensores de direitos humanos sendo estigmatizados. Eu acho que isso está, de uma certa forma, sendo superado, porque a violência institucional desse golpe que nós sofremos em 2016 colocou para fora tudo que tem de pior na espécie humana. É o racismo, a intolerância, a misoginia, é o fato das pessoas serem discriminadas, né, pela sua origem regional, né? Então, é contra nordestino, é contra negro, é contra indígena, é contra gay. Então, esse ambiente, vamos dizer assim, deteriorado da política brasileira, decorrente da quebra da democracia, ela vem tendo uma reação da sociedade. A sociedade não pode permitir a ascensão do fascismo, né? Até candidato a presidente da República faz a apologia dessa violência institucionalizada contra os mais pobres e contra os setores historicamente oprimidos. Então, é um momento, vamos dizer assim, de resistência, é um momento de erguer essa bandeira novamente bem forte, né? A defesa da criança e do adolescente, a defesa da juventude, a defesa das mulheres, a defesa dos negros e negras, a luta contra a transfobia, né? Nós vamos ter vários movimentos até o final do ano aí, paradas do orgulho LGBT a partir de junho, né? Então são movimentos que voltam a ganhar as ruas para dizer que democracia e direitos são fundamentais como a base da sociedade. E nesse ambiente que você descreveu aí tão preciso, você acha que a figura do Papa Francisco é uma alternativa de esperança nesse cenário mundial? Não tem dúvida, né? É um oásis no deserto, né? Quer dizer, num momento de grande obscurantismo da política no primeiro mundo, né, nós vimos a ascensão de presidentes como Trump, né, partidos de direita que voltam até de orientação fascista e neonazista, voltam a participar de governos na Europa, né?
o conservadorismo que também marcou durante 20 anos o papado, tudo isso foi levando a uma situação em que a gente olhava para o primeiro mundo e não via uma voz capaz de reverberar aquilo que nós aqui embaixo do hemisfério dos pobres pensamos e sentimos e reivindicamos, né? Então a eleição do Papa Francisco foi uma coisa fantástica e claramente, né, ele está ajudando a resgatar a imagem dos argentinos perante os brasileiros, né? Porque é um Papa comunicativo, é um Papa que não tem nenhum tipo de trava na relação com as pessoas, que não tem censura para dizer o que pensa e, portanto, é uma figura diferenciada na conjuntura internacional e está fazendo muito bem ao mundo e à América Latina em particular. E você acha que tem alguma reação já dentro da própria igreja com essa postura dele? Não tem dúvida, ele sofre muito, né? Afinal de contas, nós tivemos aí mais de 20 anos de formatação de um clero e de um episcopado conservadores na Igreja Católica, que correspondeu também a uma ascensão de igrejas pentecostais, neopentecostais, também de natureza conservadora. Então, o mundo cristão ficou mais conservador na virada do milênio. Sim. E esse movimento acabou afastando muitos leigos e leigas da vida eclesial, muitas famílias que passavam a não ver mais na igreja um espaço interessante, porque não respondia às suas questões. Então acho que o Papa Francisco ele faz nesse século o que o Concílio Vaticano II fez nos anos 60 e 70, né? Aquilo que a gente fala, uma janela que se abre, um vento novo que sopra, né? Um espaço de liberdade, um espaço de inteligência, né? De vida com temas fantásticos, né? A encíclica sobre a questão ambiental, né? Laudato Si, é um documento reconhecido não só por nós católicos, mas pelo mundo inteiro, por lideranças de várias tendências filosóficas, políticas, reconhecem a grande contribuição que o Papa vem dando aos debates do mundo contemporâneo. Sem dúvida é uma voz de esperança mesmo na atualidade e no mundo. Mas Renato, fala para a dona de casa, para o trabalhador, para o pequeno comerciante, por que é importante a defesa dos direitos humanos? Porque direitos humanos, gente, tem a ver com aquilo que nos é devido pela nossa dignidade como ser humano. Quando a gente fala assim, o direito à vida, o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito à moradia, nós estamos falando de direitos que estão totalmente interligados. Por isso que a gente fala que eles são interdependentes. Um depende do outro. Se eu não tenho a moradia digna, eu não tenho saúde. Se eu moro na beira do córrego, se eu não tenho acesso ao asfalto, eu fico doente. Então, se eu fico doente, eu não tenho condição de trabalhar. Se eu não tenho condição de trabalhar, eu não tenho salário. Então, a interdependência dos direitos humanos faz com que esse conjunto de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, sejam um patrimônio de cada uma de nós. E eu não posso separar um do outro. Eu não posso dizer, não, eu gosto da criancinha boa, não gosto da criancinha suja da favela. Eu gosto do branco, mas não gosto do negro, né? Eu acredito nos direitos, na liberdade religiosa da minha religião, mas eu nego o direito da liberdade do outro. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos que foram sistematizadas em 1948, que são devidas a cada uma de nós. E quando falha para um, falha amanhã para o outro. Se eu permito, por exemplo, que o presidente Lula seja preso sem provas porque eu não gosto do PT, eu estou dizendo que o meu filho, quando for vítima de uma violência policial e lhe impingirem, né, uma bagana de maconha e o acusarem de traficante, eu estou dizendo não, mas com o meu filho não, mas com o presidente Lula pode. Então, quando a gente fala do sistema de garantia dos direitos, nós estamos falando de salvaguardas para que a nossa dignidade esteja sempre respeitada e que os direitos que nós temos, sejam eles os direitos civis, os direitos políticos, mas também os direitos econômicos, sociais, culturais,
estejam sempre plenamente reservados. E eu acho que é isso que faz a civilização andar. Porque há 100 e poucos anos atrás, era direito de um homem branco possuir um escravo negro, né? Possuir a esposa do escravo negro, matá-lo se não quisesse mais dispor da sua força de trabalho. Então, a humanidade, ela não pode voltar para trás, ela tem sempre que andar para frente. É a noção evolutiva dos direitos humanos. Um passo à frente do outro. Por isso é que a gente fica, vamos dizer assim, bestificado quando alguém vem e questiona uma coisa que já está assentada, né? Sim. Eu não aceito sentar no mesmo banco de avião ou ao lado de uma pessoa negra ou de um gay porque eu não sou negro, eu não sou gay. Então, esse tipo de comportamento que agora está na moda para alguns, né? Está na moda ser politicamente incorreto, está na moda fazer agressão às mulheres, está na moda dizer que defende a violência. Esse tipo de coisa precisa ser reprimida pela sociedade como uma pré-condição para a nossa convivência humana ser mais tolerável, né? E a gente possa viver melhor. Pois é. Direitos humanos é muito mais que uma questão de polícia e bandido, né? Com certeza. É a nossa vida em vários aspectos. Renato, nós vivemos um momento sério, complicado da política brasileira, né? Um governo golpista, um governo sem voto, um judiciário desacreditado, uma sociedade confusa. Como é que você analisa a conjuntura e quais são as saídas para esse grave quadro brasileiro? Olha, Libertar, a saída é a gente devolver ao povo o direito de decidir os destinos do país. Nós, quando defendemos a democracia, partimos do pressuposto de que, por mais imperfeito que seja qualquer sistema democrático, ele é sempre melhor do que o autoritarismo. E cada vez que se rompe com a democracia, a gente paga um alto. Então hoje, como você disse, nós vivemos um governo que é fruto de uma traição do vice-presidente em relação à presidenta e de um acerto de elites políticas e econômicas do Brasil que decidiram se ver livres do PT no governo com um artifício que é claramente inconstitucional. Porque quando você afasta uma presidenta da República eleita sem que ela tenha cometido crime de responsabilidade, você está infringindo a única possibilidade de fazê-lo dentro da lei. Ou seja, se não há crime de responsabilidade, não é impeachment, é golpe. Mas quando a gente dizia isso, parecia que era coisa lá, briga de branco lá em cima, não tem nada a ver comigo. Mas o Temer, ele é porta-voz de uma agenda do grande capital financeiro internacional, dos grandes grupos econômicos nacionais, daqueles setores que mandam no país desde que as caravelas chegaram aqui em 1500 e que tem por objetivo revogar os nossos direitos. Então, aquilo que a gente falava no primeiro bloco, nós estamos vendo agora. Esse golpe não é contra a Dilma, contra o PT, é contra o direito trabalhista, porque fizeram uma reforma que retiraram direitos que a gente conquistou nos anos 40 do século passado. Mas, Renato, as pessoas ainda, grande parte da sociedade já compreende essa questão do golpe, mas ainda aqueles falam, não, mas vocês do PT votaram no Temer. Como é que é? Explica essa história da traição do Temer. Mas é uma coisa que a gente precisa perceber, né? A história republicana no Brasil, ela nunca permitiu que um operário ou uma mulher vinda das classes populares de esquerda chegasse ao governo. O governo Lula, o governo Dilma, foi a maior parcela de poder que a classe trabalhadora já teve na história do Brasil. Ocorre que esse sistema político é um sistema que faz e é movido pela chantagem como um elemento permanente de governabilidade. Foi assim com Sarney, foi assim com o Collor, foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com Lula e Dilma. O nosso sistema político, ele não gera maiorias políticas em torno do presidente eleito. E, a rigor, nem dos governadores e dos prefeitos. Você elege um cara do executivo com maioria de votos e dá a ele uma Câmara ou uma Assembleia Legislativa com minoria dos que o apoiam. E com isso você estabelece um sistema
de chantagem permanente, de negociação permanente para garantir que aquele eleito possa de alguma forma governar. Nós nos batemos dentro do PT contra essa aliança com o PMDB à época, mas ela foi feita e nós pagamos um altíssimo preço por isso, porque o Temer, junto com o Eduardo Cunha, junto com os setores mais retrógrados da política brasileira, chantageavam permanentemente a presidenta Dilma, até o ponto que ela disse, olha, não concordo, porque eles ofereceram a tábua de salvação para Dilma, que era o quê? Você reorganiza o governo, salva Eduardo Cunha e aplica essa tal da ponte para o futuro. Como é que nós vamos aplicar essa ponte para o futuro que privatiza, que retira direitos, que acaba com a soberania nacional, né? Então a presidenta Dilma disse não, e é por isso ela foi vítima do processo de impeachment. E abriu-se aí toda uma ilegitimidade de uma agenda que não foi referendada pelas urnas, porque mesmo que eu tenha votado por osmose no Temer, que era o vice, eu não votei para o Temer fazer o que ele está fazendo. O programa da chapa Dilma-Temer era um programa radicalmente oposto desse. Sim. Imagine se ele viesse aqui em Valinhos, o Temer, candidato a presidente, falava, vote em mim porque eu vou congelar os recursos da saúde, da educação, da moradia por 20 anos. E vote em mim porque eu ainda vou acabar com o seu direito à aposentadoria. Vote em mim porque eu vou pegar as riquezas do futuro das gerações que virão e vou vender a preço de banana para as multinacionais, como querem fazer com o petróleo, com a energia, né? Então, é evidente que só um governo nascido de um golpe, com uma violência institucional brutal e cobertura intensa da mídia, do Poder Judiciário e da maioria do Congresso, pode aplicar um processo tão impopular. E veja que a última pesquisa da Datafolha, divulgada semana passada, mostra que 4%, aliás, Ibope, da semana passada, 4% apoiam o Temer, acham que ele é bom ou ótimo, né? É a maior rejeição. Por quê? Porque é um programa de retirada de direitos e por isso nós contestamos fortemente e achamos que só a eleição com todas as forças políticas livremente representadas podem repactuar o país, né? Porque do jeito que está indo, nós estamos indo para o abismo. Você falou aí no congelamento do investimento em saúde e educação por 20 anos, né? Pelo governo Temer. Que talvez seja a expressão mais clara de que o golpe foi contra o povo trabalhador, foi contra o povo. Mas por que a sociedade não reage, Renato? Com uma coisa tão absurda e não ela até reagiu. Eu diria que a reação não foi suficiente ainda para derrotá-los, né? Mas nós tivemos a maior greve geral da história do Brasil, né? Nós tivemos grandes manifestações e nós estamos vendo hoje que esse descontentamento ele vai sendo canalizado para as eleições presidenciais de outubro. É como se estivéssemos esperando as eleições. É isso. E eu acho, claro que não vamos esperar sentado, né? Sim. Por exemplo, dia 10 de agosto, as centrais sindicais, os movimentos sociais estão chamando um dia nacional de paralisação e protesto, né? Que vai centralizar um conjunto de reivindicações contrárias a esse status quo. Então, a resistência houve, ela foi insuficiente? Foi, mas há um sentimento crescente da população de que é preciso barrar isso na política. Por isso que o presidente Lula continua ponteando em todas as pesquisas, por isso é que os que apoiaram o golpe e apoiam o Temer não tem candidato que possa bater o presidente Lula. Por isso eles precisam apelar para esse juiz de Curitiba que claramente assume uma perseguição judicial ao Lula com o objetivo de impedi-lo de ser candidato. Essa característica geral do momento político é que nos leva a dizer que somente devolvendo ao povo o direito de escolher é que nós vamos repactuar o país. E o voto tem que valer, porque não pode fazer o que o Aécio fez, né? O Aécio conspirou com o Temer, né? Conspirou com a maioria corrupta e conservadora do Congresso Nacional para tirar a Dilma porque não aceitou o resultado das urnas. E esse pacote, vamos dizer assim, da ponte para o futuro, ele de uma certa forma foi apresentado de formas distintas pelo Serra, pelo Alckmin, pelo próprio Aécio,
e 4 vezes foi derrotado esse pacote nas eleições. Então, somente retirando esses entraves, né, retirando o governo do PT para esse povo, né, que agora nós estamos vendo quem são essas vestais da moralidade que retiraram uma presidenta honesta contra a qual não há uma única denúncia de corrupção para botar o Temer e suas malas de dinheiro para cima e para baixo e dizendo, não, a corrupção é do PT. Esse tipo de situação o povo já não engole mais, mesmo com toda a Rede Globo fazendo essa propaganda do começo até o fim do dia, as pessoas estão começando a perceber que não podem comprar gato por lebre, precisam ser mais rigorosas na análise da política. Você falou em pesquisa, as últimas pesquisas mostram que o Lula continua à frente na disputa eleitoral. Mas muita gente pergunta, mas o Lula está preso. Afinal de contas, Renato, ele será candidato ou não? Pode ser candidato ou não? Não só pode, como será, né? É muito importante a gente entender isso, gente, porque a lei da ficha limpa, ela prevê a inelegibilidade de pessoas que são condenadas em segunda instância por órgãos colegiados da justiça. Mas ela prevê, no seu artigo 26, uma situação que é claramente definida pela Constituição. Se eu ainda posso rever essa sentença numa instância superior, eu não posso ser impedido de disputar a eleição. Então, a disputa eleitoral de condenados em segunda instância é permitida pela própria lei da ficha limpa, nesse artigo 26, inciso C. E vou te dar um exemplo. Nós acabamos de ter eleição em Tocantins. Eu não sei se o telespectador ficou ligado nisso. Como é que tem uma eleição para governador em maio? É porque o governador de Tocantins, ele era condenado em segunda instância, ele foi autorizado a disputar, como todos são, ganhou a eleição, tomou posse, governou por 3 anos e aí a última instância da justiça disse, não, ele era culpado mesmo. Então tirou o mandato dele. Mas vamos ver a contramão do mesmo exemplo. Nós tivemos na eleição passada 1.900 candidatos a prefeito, na mesma situação do Lula, condenados em segunda instância. Todos disputaram a eleição. Destes 1.900, 140 prefeitos, que em tese não poderiam disputar a eleição, segundo o entendimento aí da Globo, não só disputaram, como ganharam e tomaram posse. E agora, no mês passado, nós tivemos um caso aqui nos nossos vizinhos, aqui da região metropolitana. O prefeito de Hortolândia, por exemplo, ele era condenado em segunda instância, foi autorizado a disputar, ganhou, tomou posse, está governando, e a terceira instância disse que ele é inocente. Então, se ele não tivesse podido disputar as eleições, o direito dele e o direito do povo de Hortolândia teria sido lesado por uma interpretação que a lei nunca permitiu, nunca autorizou. Então, o presidente Lula, ele não perdeu os direitos políticos, como a presidenta Dilma também não. A Dilma será candidata ao Senado em Minas Gerais e o Lula será candidato a presidente da República. Evidentemente que nós estamos nessa aposta porque nós acreditamos na inocência do presidente Lula e acreditamos que quando a gente sair desse ambiente coxinha da justiça do Paraná e do Rio Grande do Sul para uma decisão de um órgão mais isento no plano nacional, o presidente Lula será absolvido. Porque há centenas de juristas que analisaram detidamente o processo contra o presidente Lula e disse, olha, você pode não gostar do Lula, mas ali não tem crime, ali não tem prova. E se não tem crime, não tem prova, ele é inocente, e se ele é inocente, ele pode disputar as eleições. Então, o PT não tem dúvida sobre isso, e a gente até recomenda, quem não gosta do Lula, procure um dos outros 20 que estão se brigando ali, se engalfinhando, para ver quem consegue derrotar o Lula. Mas não venha tentar impor o afastamento da maior liderança popular do país do processo eleitoral com um processo vagabundo como esse do triplex do Guarujá. Muito bem, esse foi o Renato Simões. Renato, obrigado. Obrigado a você, Pozuto. Um grande prazer e parabéns aí pelo sucesso da TV Pé de Figo. Realmente a repercussão na região está sendo muito positiva.
Obrigado. Vamos em frente. Este foi mais um programa TV Pé de Figo. Acompanhe a nossa programação no canal VV8 da NET e no portal pedefigo.com. Até a próxima!